E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Oceano Católico. E hoje um vídeo muito especial para quebrar ali heresias levantadas contra a pessoa de Maria, da Mãe de Jesus, conhecida carinhosamente pela igreja como Nossa Senhora. E hoje eu quero colocar esse vídeo de uma forma muito especial para católicos que não têm conhecimento do catolicismo, que não têm o conhecimento da nossa igreja, não buscou saber, não teve interesse, mas que infelizmente acredita em todas as falácias a respeito de Nossa Senhora, a respeito da nossa fé, principalmente vindo de pessoas de fora, de pessoas de outras denominações religiosas. Então, meu intuito hoje é trazer para vocês católicos a verdade da Igreja Católica. Porque é necessário que vocês se baseiem na nossa fé, para que não haja essa confusão que faz com que católicos venham acreditar em um monte de heresias de outras religiões e acabe trazendo para dentro da igreja. Então, hoje eu vou trazer fatos, principalmente, que são vistos de uma maneira muito errônea por protestantes, por pessoas de outras religiões a respeito de Nossa Senhora. Para que quando você voltar a ouvir essas coisas, vocês possam ter esse conhecimento e fazer com que essas palavras entrem no ouvido e saiam pelo outro. O propósito de um cristão católico nunca é debater, é passar a verdade. Mas se o outro lado assim não quer receber, você simplesmente fez a sua parte, você plantou a semente. Pode ser que o Senhor vai cuidar dessa pessoa lá no futuro e a faça entender essa verdade, porque essa semente já vai estar ali. Então essa semente vai dar ali bons frutos futuros. Então é por isso hoje que eu quero trazer para você, católico, essa realidade. E eu faço vídeo aqui nesse canal para católicos. Não é um ataque a ninguém, mas é um conhecimento para o nosso mundo. E eu, particularmente, nunca vou em outros canais debater com outras pessoas. Cada um tem a sua verdade. Mas a nossa verdade se baseia na Bíblia e na doutrina católica, porque nós somos a Igreja de Jesus Cristo. Nós temos a herança dos apóstolos. Foram os apóstolos, juntamente na pessoa de Pedro, que formaram o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Apostólica Romana. Então, nada mais justo do que trazer aqui ao centro desse debate hoje exatamente a mulher que foi honrada, nascida com essa missão de trazer ao mundo o Messias e que depois fez parte também, junto com os discípulos, já que dois deles muito intimamente cuidaram delas. Nós temos o histórico de São Lucas e também de São João, que ficou com ela aos seus cuidados. E ela também fez parte ali da igreja, do início da igreja, porque foi em Pentecostes, na presença de Maria, que o Espírito Santo se fez presente e distribuiu ali as línguas de fogo, como nós conhecemos em Atos dos Apóstolos. Mas, primeiramente, vamos começar a relatar a vida de Nossa Senhora através de uma profecia que já acontece lá em Gênesis. Lembrando que Nossa Senhora é falada de Gênesis a Apocalipse. E ela é tratada em Gênesis e Apocalipse não como o seu nome, Maria, mas como título de mulher. Então nós já começamos ali na profecia de Gênesis, no capítulo 3, versículo, especialmente no versículo 15, aonde após o fato ali ocorrer de Eva, né, se deixar seduzir pela serpente e comer do fruto da árvore proibida, Deus acaba ali amaldiçoando a raça humana através de Adão e Eva e depois volta-se para a serpente e também a amaldiçoa. Mas nesse parágrafo, nesse versículo 15, ele coloca de uma maneira muito enfática o que vai acontecer no futuro. Porém ódio, ou em outras traduções, inimizade, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. O que nós reconhecemos nessa palavra de Gênesis do próprio Deus Pai é que nós já temos esse conhecimento de que Satanás já tinha naquela época um ódio muito grande pela humanidade. Porque os céus já sabiam, muito antes, de que haveria necessidade do Messias vir à Terra. Só que Lúcifer, na época ainda um anjo de luz, acreditava que Deus iria trazer esse Messias à Terra através dos anjos. E quando ele soube, né, quando ali toda a legião de anjos no céu souberam que viria da humanidade, viria de uma mulher, ele ali já dentro da sua ganância de querer ser Deus, de querer estar no lugar de Deus, de querer ali pitar nas coisas de Deus, ele se revoltou com essa ideia. Por que a humanidade? Porque acima da humanidade está os anjos. Então isso daí seria para ele como se rebaixar os anjos para elevar a humanidade. Então isso que gerou aquela revolta no céu, aonde que através de São Miguel, que se levantou contra Lúcifer, ele diz: quem como Deus? E diz que se houve uma batalha no céu e esses anjos decaíram. Não foi somente Lúcifer que caiu do céu, teve outros anjos que ele conseguiu convencer e esses caíram do céu. Não diretamente para o inferno, mas eles estão aqui entre nós. Então eles têm muita raiva da humanidade. Por isso que não é, né, ali uma grande novidade ele querer desviar o homem, o primeiro homem e a primeira mulher ali no Jardim do Éden, a desobediência também a Deus, porque Lúcifer também foi um desobediente. Então ele cria essa desobediência, essa petulância da mulher também querer vir a ser Deus e levar o homem a fazer a mesma coisa. Então ali que nasce o pecado original que nós conhecemos. A primeira mulher pecou, mas viria uma nova Eva.
Veria um novo tempo e veria também um novo Adão, que seria Jesus Cristo. E essa mulher a qual se poria, o Senhor iria colocar a inimizade entre ela e a serpente, seria Nossa Senhora. Porque desde a concepção, Satanás tentou, através da humanidade, através dos reis da época, fazer com que Jesus fosse morto. Então, esse era o ódio de Satanás por Nossa Senhora. E daí ali se estende também que viria a passar da sua descendência, né? Ali o ódio seria entre a tua descendência, que é a descendência de Satanás, e a descendência da mulher. Então nós vemos que todos aqueles que no tempo atual não aceitam Jesus Cristo como seu Senhor, vêm a perseguir o povo de Cristo, que é a descendência de Maria, né, que somos nós. E a descendência dela é todos aqueles que creem em Jesus, é todos aqueles que estão na igreja. E ali continua, esta te ferirá a cabeça. Nós sabemos que em Apocalipse, Nossa Senhora aparece no versículo que diz que surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol e abaixo dos seus pés a lua. A lua é configurada como o mal. Então ali Nossa Senhora já estava, na visão que João recebeu, já estava pisando sobre o mal, já estava pisando nas trevas. E é isso que aqui quer dizer, que ela vai ainda, né, vir a ferir a cabeça de Satanás, assim como feriu até o fim da sua vida, porque ela foi obediente, ela foi silenciosa, ela foi serva de Cristo até a sua morte. E tu lhe ferirás o calcanhar. Essa parte calcanhar, na mitologia grega, nós sabemos da história de Aquiles. Aquiles, para ele se tornar, digamos assim, um deus grego, foi necessário que ele fosse mergulhado numa água, não sei quantas vezes, não sei muito bem a história por completo, mas eu sei que a mão da pessoa não podia tocar essa água. Então, quando o bebê é mergulhado na água, os pezinhos ali e o calcanhar ali segurado por aquela pessoa ficaram de fora. Então, o calcanhar de Aquiles era a parte sensível dele, porque assim que acertam o calcanhar, Aquiles vem a cair também, vem a perecer. Então, era a sensibilidade. E essa sensibilidade que o Senhor disse que a mulher iria sofrer, né, que ela seria ferida no calcanhar, era exatamente a parte sensível de Maria, que era Jesus, quando ela vê ele vir a ser crucificado. Então, aqui nós vemos, né, o que significa realmente essas palavras de Deus Pai ali no início, em Gênesis. E nós vemos que em Apocalipse 12, ali do versículo 1 ao 6, João vê o que Nossa Senhora ali passou. Ele já a vê, né, como no futuro, uma mulher revestida de sol, e abaixo a luz dos seus pés, e na cabeça uma coroa com 12 estrelas, que significam as 12 tribos ali de Judá, mas ele também a vê fugindo, tendo as dores de parto, tendo seu filho e fugindo da serpente. Então, nós já vemos o que aconteceu ali no decorrer da vida de Nossa Senhora, de que ela precisou vir realmente a se esconder juntamente com Jesus, porque havia um decreto na época que matava-se todas as crianças, para que o Messias não viesse a nascer. Então, aqui entra a parte da profecia, que narrava já o início ali do que viria a mulher, e a mulher que seria a mãe do Messias. Na genealogia de Maria, nós podemos ver que desde o início, a ordem ali vinda de Deus seria que apenas, exclusivamente, o povo judeu teria salvação em Jesus Cristo. Por que exatamente o povo judeu? Porque foi o povo judeu a ser escolhido para sair ali do seu povo o Messias. Então teria que ser uma mulher vinda desse povo, porque não precisaria de um homem para a vinda desse Messias, para que Jesus viesse a ser concebido, mas a mulher teria que vir a ser judia, desde nascença. Então, da casa de Davi, nasce Maria. E, posteriormente, ela vem a ser prometida a José, que nós conhecemos dentro da Igreja Católica como São José. Então, diz também que eles deveriam ter algum tipo de parentesco distante, porque ainda na cultura judaica, os parentes se casam entre si. Nenhum judeu pode casar fora da sua tribo. Então, eles casam-se entre si. E Maria estava ali prometida para São José. Na fase dos seus 15 para os 16 anos, ela já seria entregue como prometida. Mas dentro da cultura judaica também, havia já o Alcorão e havia já as regras muito rígidas desse povo. Como, por exemplo, se uma mulher viesse a engravidar e ela ainda não estava oficialmente unida a esse prometido, ou ela fosse largada por esse marido, ela fosse abandonada por esse marido, ela não podia retornar à casa, e vendo-se ali houve uma traição, no caso, o marido a rejeitou porque ela estava grávida, haveria dela ser julgada, e a sua sentença seria o apedrejamento. Então, a partir do momento que o anjo Gabriel vem a Nossa Senhora dentro da sua genealogia e mostra-se que ela está grávida, São José já pensa em si em abandoná-la. Vocês se recordam? Mas foi o anjo atrás dele e fala, não, ela está realmente grávida do Messias. Então, Deus foi tão perfeito com Nossa Senhora que era necessário também que ela tivesse ali junto dela um marido, para atender humanamente o que era prescrito ali dentro da cultura judaica. É por isso que São José vem a casar com Nossa Senhora e assume Jesus como seu filho, para que assim ali a profecia pudesse continuar em andamento. Então muito se pergunta, Nossa Senhora verdadeiramente nasceu sem pecado? Sim, ela nasceu sem pecado. Porque se a gente for olhar
Digamos, vamos voltar ao Antigo Testamento, a Arca da Aliança. Quando Deus pede a Moisés para fazer a Arca da Aliança, é necessário que Deus assim o coloca certinho ali as medidas e com que material ela deveria ser feita. A Arca da Aliança precisava ser carregada por varas. Nunca, em hipótese alguma, alguém poderia tocar na arca, porque ela era imaculada, ela era sagrada. Então, se uma arca naquela época já era sagrada, imagine Nossa Senhora, que seria o centro, que teria em seu ventre, ali sendo gerado por 9 meses o Senhor. Então, a arca era intocável. E nós também podemos dizer que Maria, por não ter pecado, também foi criada intocável. Maria, Deus não estava no céu simplesmente olhando para baixo na humanidade, escolhendo uma mulher e falar, vai ser aquela ali, aquela ali que eu vou escolher para ser a mãe do meu filho muito amado. Não. Maria nasceu para isso. Então, no nascer para ser a mãe do Salvador, foi necessário que o nascimento dela viesse pleno, porque Maria precisava vir pura e precisava vir sem pecado, porque tudo aquilo que é para Deus é puro. E Maria foi completamente retirada das mãos desse pecado original, das mãos de Satanás, exatamente pelo fato da vida que ela viria a ter, de sacrifício, de entrega ao Senhor. Maria foi a primeira serva de Cristo na terra. Então, tudo que vem de Deus vem puro. Assim como Deus não aceitou que se viesse qualquer caixinha ali para ser a sua arca, para conter ali os objetos que foram colocados, para ser a mãe do seu filho também não viria ser qualquer mulher. Então, Maria realmente nasceu. É por isso que Deus deu a ela esse privilégio de vir sem pecado. Ela veio totalmente imaculada e morreu imaculada. Mas sobre isso nós vamos falar no futuro. O relato de que alguém veio a tocar nessa arca da aliança e morreu imediatamente encontra-se em 2 livros do Antigo Testamento da Bíblia, que é 2 Samuel capítulo 6, 1 Crônicas capítulo 13. E o homem se chamava Uzá. O episódio ocorreu quando o rei Davi tentava levar a arca para Jerusalém. Durante o trajeto, os bois tropeçaram, a arca balançou e Uzá estendeu a mão para segurá-la. Esse homem só queria segurá-la para que ela não viesse a cair. Por ter tocado diretamente no objeto sagrado, contrariando as ordens divinas de que ela deveria ser carregada apenas pelos levitas através de varas, ele foi ferido por Deus e morreu no mesmo instante. Segundo a tradição bíblica, a arca guardava 3 objetos sagrados que simbolizavam a aliança e os cuidados de Deus com o povo de Israel, que eram as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e o vaso do maná. Então, vocês imaginam a perplexidade como Davi e aquele povo ficou quando aquele homem, sem autorização divina, porque era um decreto de morte já estabelecido desde o início ali, sobre aquele que viesse a tocar a arca, o que aconteceu com essas pessoas, o temor que se levantou após a morte de Uzá. E por que eu trouxe exatamente esse capítulo? Porque assim como Maria nasceu sem pecado para ser essa arca da aliança pura e plena de Jesus Cristo, nós vamos ver também que ela foi intocável. Quer dizer, o casamento dela com São José ocorreu obedecendo às leis judaicas. Então Maria precisava ter esse cuidado, precisava ter essa provisão vinda do seu prometido de São José. Para quê? Para que Jesus pudesse crescer dentro de uma família, dentro das ordens estabelecidas ali nas leis judaicas. Isso não quer dizer que Maria e José tiveram uma vida matrimonial. Eu acredito até que isso seria impossível. Nós vemos tudo aquilo que eles passaram. A perseguição durante ali o período em que Maria estava grávida, depois do nascimento do bebê. Era uma opressão tão grande que eles sofreram de fugir a todo momento, um anjo vindo avisar José, pegue a sua esposa e o menino e fujam para tal lugar, vão para aquele outro lado. Vocês acreditam que realmente, humanamente falando, teria tido algum tempo de Maria e José ter concretizado esse matrimônio? Só humanamente falando, porque divinamente não teve. Primeiro, porque Maria era a arca, ela é intocável. São José simplesmente, ali como um homem santo e piedoso e obediente a Deus, ele simplesmente se prestou a fazer aquilo que Deus lhe ordenava. Então, não teve tempo, não teve circunstâncias e não teve vontade do Senhor para que esse casamento viesse a se concretizar. Então, não houve nenhuma chance de Nossa Senhora ter tido filhos ou uma relação íntima com São José. Porque o intuito ali da permanência de São José, que também não foi tão longa na vida dela e de Jesus, foi até uma parte ali que se precisou da presença dele como homem, mas que prestou um excelente trabalho, tanto que a igreja hoje o reconhece como pai da igreja. Jesus Cristo o reconheceu como seu pai terreno, o próprio Deus Pai. E o próprio Espírito Santo o escolheu também para ser esse pai de Jesus aqui na terra. Então, quando termina ali a vida dele, a gente vê que realmente só sobrou Jesus e Maria. Maria ainda intocável. Porque o único que não tocou Nossa Senhora, quer dizer, tocou, né, vamos dizer assim, porque o Espírito repousa sobre Nossa Senhora e ela concede do Espírito Santo. Mas o único que tocou Nossa Senhora dentro dela foi Jesus Cristo. Então ela já pertencia a ele.
ela já pertencia à Santíssima Trindade. Essa foi a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nas pessoas distintas. Mas como um único só Deus, 3 em 1, eles decidiram que ela seria intocável. Então a gente aqui já viu a genealogia de Nossa Senhora, o fato dela ser virgem, dela não ter tido pecado, e também da profecia que veio a trazer Nossa Senhora, e aquela inimizade ali que ia ter com a serpente. E esses tempos atrás, há muitos meses atrás, eu assisti um filme na Netflix sobre Nossa Senhora, e esse filme abriu muito meu espírito. Eu acredito que o Espírito Santo venha ter testificado que até pior do que aquilo que é narrado no filme, Nossa Senhora deve ter passado, porque ela foi muito perseguida, ela teve muitos embates espirituais com Satanás. Assim como no futuro Satanás vai ali se voltar, né, no deserto contra Jesus e vai querer ali dar as tentações para ele, eu tenho certeza que ela também se bateu muitas vezes de frente com ele. E também teve que fugir muito, né, da descendência de Satanás, que tentava ali matar o seu filho e ir atrás dela para vir a encontrá-lo e acabar ali com a profecia que viria a se cumprir. Só um parênteses aqui, Satanás ajudou muito a Cristo a cumprir a sua missão, porque se Satanás soubesse que Jesus Cristo, após morrer crucificado e morrer de uma forma tão insana, porque Jesus foi tão brutalmente castigado e a sua morte foi tão surreal, foi tão, nossa, a níveis humanos, foi tão grotesca, tão agressiva, se ele soubesse que após 3 dias Cristo ressuscitaria e teria o seu nome acima de todos os nomes e teria até a chave do inferno, pode ter certeza que Satanás nunca teria perseguido Jesus Cristo e que até o próprio Satanás teria tirado Jesus Cristo daquela cruz. Então, de nada houve ali, de nada houve de benéfico essa perseguição de Satanás, isso só aumentou a raiva dele, ele que lute, mas ali se fez a profecia e Jesus Cristo hoje é o que é para nós, ele é o grande eu sou. Então nós já tocamos aqui nesses termos, qual o próximo termo que a gente deve tocar? Vamos falar sobre Nossa Senhora como mãe, tá? Deixa eu primeiro, aqui eu fiz uma anotação, como eu sempre faço no meu computador, mas deixe-me soltar aqui algumas coisas de antemão para que não sejam esquecidas. Vocês estão vendo isso daqui? Isso daqui é a Bíblia Sagrada na versão Ave Maria. E como uma Bíblia Sagrada, aqui dentro da Igreja Católica, nós temos 73 livros aqui dentro. 73 livros divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Já os protestantes, eles não aceitam alguns livros, então eles têm uma numeração de 66 livros na Bíblia deles. Só que eles acreditam apenas nas Escrituras. Eles acreditam apenas no que está aqui. E nós nos baseamos também dentro da doutrina, dentro daquilo que veio da igreja através dos apóstolos, que foi ali relatado, tanto em oratória para os seus sucessores, como nos deixados nas escritas, que foi deixado também a própria palavra para nós, e tantos outros documentos e tantos outros concílios que houve ao longo dos séculos, quer dizer, dos milênios dentro da Igreja Católica. Lembrando que o protestantismo nasceu somente 1500 anos depois da Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui, eles acreditam que está toda a verdade. Então, fora disso daqui para eles, o que vem é mentira. O que vem, segundo eles mesmos, é heresia. Não aconteceu, porque eles só se baseiam nas Escrituras. Mas deixe-me lembrar vocês, eu tenho certeza que vocês vão entender, que aqui só está aquilo que Deus quis que estivesse. É por isso que demorou séculos para a Igreja Católica vir a escolher quais eram os livros, quais eram as histórias que viriam a entrar aqui dentro. Nem tudo está aqui dentro, eram milhões de pergaminhos. Então, foram concílios e concílios, centenas de anos até que se decidisse o que viria para cá. Porque aqui só está o que Deus quis que a humanidade soubesse. Como que eu posso fazer vocês entenderem isso de uma maneira muito clara? Vocês veem que Maria ali já recebe vamos falar sobre o Novo Testamento. Maria recebe a visita do anjo, e o anjo fala que ela vai conceber do Espírito Santo, e já avisa que a sua prima Isabel está grávida. Automaticamente, pula-se ali para a visita dela de Isabel. Quer dizer, foram muitos dias de viagem até Nossa Senhora chegar a Isabel. Quando chega lá, ela já deve estar aproximadamente no 3º mês de gestação. E Isabel já está no final da gestação. E Nossa Senhora passa um bom tempo ali. Então, quer dizer, não é narrado o que aconteceu nesse período. É narrado o nascimento de Cristo, é narrado ali a visita dos Reis Magos, mas não é narrado depois tudo aquilo que Nossa Senhora passou até que ela viesse a apresentar Jesus no templo. Depois da apresentação do Jesus no templo, aparece somente a perda dele no templo quando ele tem 12 anos de idade. Então foi muita história deixada para trás. Muitos detalhes perdidos, dos cuidados de Jesus, de como era a sua alimentação, de como era seu dia a dia com a mãe, o que ele fazia no seu dia a dia. Não teve um vlog ali da vida de Jesus nesses tempos. Depois dessa perda no templo, Jesus aparece com 30 anos de idade no Rio Jordão, prestes a ser batizado por João Batista. O que eu quero dizer para vocês
que muitos detalhes, quem viveu, foram esses personagens. Então a gente não pode simplesmente vir se basear no que está compactado aqui dentro da Bíblia. Nós temos que meditar, nós temos que contemplar aquilo que viria a ter acontecido. É por isso que nós temos que trabalhar a nossa mente nesse sentido. Por isso que quando nós rezamos o rosário, nós rezamos o nosso terço, nós temos que contemplar os mistérios, para a gente ter aquela visão de o que deveria ter acontecido naquele momento. Porque é aqui, no momento que a gente está contemplando, que o Espírito Santo também entra. E ele pode nos ajudar nessa contemplação. Porque é algo lindo, é algo surreal que acontece. Então não está tudo aqui. Vocês entendem por que eles sentem tanta raiva de Nossa Senhora? Porque tudo é tão distorcido? Porque quando cada um vem a interpretar isso daqui com o seu bel prazer, nasce centenas e milhares de religiões pelo mundo afora. Porque a verdade é única. Então aqui está escrito que Jesus nasceu de Maria, mas um entende uma outra coisa e o outro entende uma outra coisa. Sendo que já está escrito, não precisa ficar ali interpretando. O que você vai interpretar se já está escrito? Então, nós temos que nos basear nas escrituras, naquilo que os apóstolos nos disseram, através de escritos, e na oratória, o que ele foi passando ao seu sucessor, que o seu sucessor passou para o outro, que passou para o outro, e foi sendo registrado dentro da Igreja Católica. Fora que, ao contrário, eu nunca ouvi isso acontecer em outras religiões, e olha que muitas vezes eu assisto pregações de outras denominações religiosas, eu gosto muito de ouvir uns pastores por aí, até a parte que eles não pecam, não queiram vir falar da Igreja Católica, mas o que acontece é que nunca se ouve falar que eles tiveram uma revelação do Espírito, que Nossa Senhora apareceu a eles, que Nosso Senhor apareceu para eles, e essa verdade, essa fusão do Espírito, essas visões, essas aparições, só acontecem dentro da Igreja Católica. Porque é a igreja do Senhor, é aonde o Senhor quer se revelar, é aonde o Senhor quer trazer a palavra. Então, se Cristo mesmo vem e traz a Campinas, aí no Brasil, em São Paulo, traz em Campinas, que é necessário se fazer um terço das lágrimas de Nossa Senhora, e ele diz, tudo o que vocês me pedirem, através das lágrimas de minha mãe eu os atenderei. Se Cristo amou tanto a sua mãe, quem somos nós para não amar? Quem somos nós? Dentro de toda a humanidade, a pessoa que mais amou e que mais ama Jesus Cristo é a sua mãe. Maria não só nasceu para ser a sua mãe, ela nasceu para ser sua serva, sua protetora, sua cuidadora, sua intercessora. Você acha que durante todo o momento da vida de Cristo, sabendo de todos os perigos que ele passou e que ele iria passar, porque já havia uma profecia e ela conhecia de que ele seria morto? Você acha que ela mesmo assim não intercedia por ele toda vez que ele saía de casa, sendo ele Deus, mas ela era mãe? Ali estava o seu Deus, estava o seu Senhor, mas também estava o seu menino. É por isso que nós temos que chamar Nossa Senhora de magnífica, porque ela foi magnífica. Outra história que ali os protestantes falam, né, não aceitar Nossa Senhora como a mãe de Cristo, verdadeiramente, somente como uma mulher qualquer, uma pecadora, porque em Magnífica ela fala, minha alma glorifica no Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Como humilde serva, é claro que ela vai entender que Jesus Cristo, que Deus é o seu Salvador, porque ela também esperava por Messias. O que ela não esperava humanamente falando é que ela seria a mãe dele. Mas ele também é seu Salvador, mas antes de tudo, ela foi mãe. Ela foi uma mãe e tão audaciosa que pedia coisas para ele, como aconteceu nas bodas de Caná, que nós não imaginamos. Por exemplo, quantas coisas Maria poderia ter visto Jesus fazer, que chega nas bodas de Caná, ela fala assim, caramba, você tá faltando vinho? Ah, aquele dia Jesus fez isso, eu vou pedir para ele. Não nasceu do nada essa coisa de Maria correr até Jesus para pedir o vinho. Ela deve ter visto alguma coisa, ele deve ter provido na sua casa, ele deve ter provido alguém, e ela deve ter testemunhado essa provisão para entender que no momento que falta o vinho, o único que pode resolver é ele. É um fato. É por isso que ela vira nossa intercessora. Porque ele não recusa. Ele não recusa. É aí que entra um outro dedo ali de uma interpretação errônea dos protestantes, falando que na hora que Jesus se refere a Nossa Senhora como mulher, o que tenho eu com isso, mulher? Ainda não chegou a minha hora. Não houve um bater de boca ali. Nossa Senhora simplesmente o ignora, vira para o lado e fala assim, fazei tudo o que ele vos disser. Jogou para o filho. Não para ela, mas ela, na autoridade de mãe, simplesmente jogou para ele. Ela não aceitou um não, como serva. Ela não aceitou um não. Ela falou, eu sou sua mãe, você me deve respeito. Lembra o quarto mandamento, honrar pai e mãe? Se Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, cria dentro da tábua dos 10 mandamentos o honrar pai e mãe, Cristo o homem, que é o exemplo de como um homem deve vir a ser um homem, não vai vir e vai obedecer a sua mãe, não vai honrar sua mãe? Vocês acreditam mesmo que Cristo não honrou a mãe dele? Não teve respeito para com ela, um amor eterno para com ela, não cuidou dela? Vocês vão acreditar realmente nisso? Que o puro amor, que a palavra amor, que é o próprio Cristo, não viria tratar a sua mãe com respeito? Então vocês não conhecem a Deus. Vocês ainda não conhecem Jesus Cristo. Para pensar que ele se fez de arrogante, que ele a desprezou, que ele quis rebaixá-la. Vocês não conhecem a Deus. Porque assim como os servos olham para ele, eu consigo contemplar isso, eu consigo imaginar isso, quando os servos olham para Jesus, ele vai lá e já pede as talhas com água. E antes mesmo do seu tempo, ele faz um milagre, porque não foi qualquer um que ele pediu. É por isso que hoje a igreja entende que Nossa Senhora é a nossa intercessora junto a Jesus,
que é Deus em trindade. Então o que Jesus realiza, automaticamente o Pai concorda, o Espírito Santo concorda. Então é por isso que nós vamos para ela. Eu, particularmente hoje, não saio dos pés dela. Porque eu peço para Jesus, nada acontece. Quando eu peço para ela, acontece. Então eu vou ali onde que a graça acontece. E acontece. Quem é católico já teve uma intercessão de Nossa Senhora. Já teve uma intervenção de Nossa Senhora em suas vidas. Não porque ela faz, mas porque ela intercede como mãe e Cristo nada lhe nega. Vocês entendem? Maria teve outros filhos? E aí, o que vocês acham? Maria teve outros filhos? Porque é uma passagem bíblica que fala que Cristo está ali dando o seu sermão e alguém fala, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aqui querendo falar com você. E diz que ali Jesus novamente foi ríspido que Nossa Senhora, porque o povo que gosta de ver um pouco da maldade em Cristo, né? É inacreditável. Como eu disse, as pessoas não entendem o que é amor. E o amor na plena palavra que é Jesus Cristo. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da casa de cima. Por favor, ignorem. Eu espero que vocês não estejam ouvindo. Mas enquanto eu estou aqui gravando para vocês, a humanidade está acordada e eu não posso evitar alguns sons. E aí vem a interpretação. Nossa Senhora teve outros filhos. Jesus teve outros irmãos. Como que nós podemos falar a respeito disso? Já vou ser bem enfática. Não. Nossa Senhora Maria não teve outros filhos. Por aquela explicação que eu dei para vocês, a vida dela foi intensa, ela não nasceu para isso, eles não nasceram para ser uma família comum, eles nasceram para ser uma família santa, exemplo de santidade para outras famílias. É isso que eles são, exemplo de santidade, mas eles não foram uma família tradicional humanamente falando, em que o homem e mulher concebe e ali vem outros filhos. Então não, Nossa Senhora não teve outros filhos. Acontece que as pessoas confundem muito Maria, mãe de Jesus, com Maria de Cleófas. Maria de Cleófas era a esposa de Cleófas, ou também conhecido como Alfeu, que era irmão de São José. Maria de Cleófas era como se fosse uma irmã para Nossa Senhora, ou uma prima muito próxima. É por isso que elas andam muito juntas. E essa, Maria de Cleófas e Cleófas casados, Maria de Cleófas é porque essa Maria era de Cleófas por ser esposa. Então essa Maria e Cleófas tiveram 4 filhos. Tiago, Judas, José e Simão. Esses nomes eram comuns na época, por isso que um deles também se chama José. E não se chamar José, pensaram, pronto, aí é Maria, né? Abençoando o filho com o nome do esposo, Maria, mãe de Jesus, mas não. Esses são os filhos de Maria de Cleófas e de Cleófas. Só que Maria já chega acompanhado dos 4 sobrinhos. Nessa época, a gente já entende, e a história ali, do estudo da história da igreja, já entende que São José já não está entre nós. Ele já faleceu. Então Maria tem a companhia dos seus 4 sobrinhos, que são os 4 primos de Jesus. Cleófas é o tio de Jesus, assim como Maria, sua tia. Então esses 4 são seus primos. Só que havia uma palavra bíblica que foi traduzida por outras, na hora de fazer a tradução em diversas línguas, ela tinha a mesma tradução de primo para com irmão. Então outras, que era o mesmo significado. Então outras línguas, quando foram traduzindo, acabaram fazendo essa modificação, levando a palavra que poderia vir também a significar primo para irmão. De uma maneira que eu acredito que não tenha sido intencional. Pode ser que na época era tão se falado que primos também podia ser chamado irmãos, que foi de uma maneira totalmente inocente. Quem veio a pecar com a tradução foram aqueles que vieram depois da Igreja Católica, que protestaram e saíram da igreja. Então, houve que a palavra é adelphoi, ou adelphoi, porque tem PH, então deve ser adelphoi. E é por isso esse significado, que essa troca de significado, que pode significar tanto irmãos, ou parentes muito próximos, que são os primos, ou irmãos espirituais na fé, que também é essa mesma tradução. Então, não, Nossa Senhora não teve mais filhos, Nossa Senhora não teve tempo para ter mais filhos, e algo que também vem a dizer, né, que Nossa Senhora não teve filhos, era que dentro da tradição judaica, e Cristo, ainda em vida e ainda nos dias atuais, ele tem um carinho muito especial para 3 tipos de pessoa: o órfão, a viúva e o estrangeiro. Por que o estrangeiro? Porque ele foi estrangeiro em outras terras, pela fuga ali, pela própria vida dele. Então ele tem muito carinho pelos estrangeiros. Glória a Deus, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sou uma estrangeira e eu me sinto muito especial no coração de Jesus. Não, todo mundo não é, mas ele tem um carinho muito especial pelos estrangeiros porque ele sabe o que os estrangeiros passam. Então ele sabe a história de cada um. Pelas viúvas, porque na época, ali onde as viúvas que não tinham filhos perdiam seus maridos, elas não podiam voltar para sua família. E nenhum outro homem ousaria se casar com elas. Então o que acontecia com essas mulheres? Elas tinham, que no costume da época, ir para a porta dos templos pedir esmolas. Elas viravam praticamente uma homeless, uma mendiga. E Cristo não queria isso para sua mãe. Tamanho era o amor de Jesus Cristo por sua mãe, ele não queria isso. Se Jesus Cristo tivesse irmãos, o que aconteceria após da sua morte é que o irmão mais velho seria responsável e provedor pelos outros 3 irmãos e também por Nossa Senhora. E assim sucessivamente, quando esse morresse, ia ser o outro, porque ali a viúva estaria amparada, né, pelos filhos. Mas aqui vem que Jesus era seu único filho e Maria teria, né, esse fim
de ir para a porta do templo e ter que vir a ser uma mendiga, que Cristo já adiantou ali seu testamento. Aos pés da cruz, numa das agonias mais extremas que um corpo humano pode vir a ter antes da morte, Jesus olha para o seu discípulo amado, hoje, o qual é representado pela sua igreja, e diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então, como Jesus não tinha irmãos e ele era o único que podia prover por sua mãe, Maria fica, naquele momento, aos cuidados de São João Evangelista, que cuida dela até o momento da sua partida. E muito próximo dele, segundo os nossos estudos bíblicos, é que São Lucas, também conhecido como médico entre os discípulos, ele era formado em medicina na época, também foi muito próximo dela. E nós podemos ver isso de uma maneira concreta nas escrituras, porque o livro de São Lucas narra muito em detalhes ali a presença de Nossa Senhora. Isso quer dizer que a gente pode ver ali a proximidade dele para com ela, porque ele narra coisas aqui que não foram narradas em outros livros. Por quê? Porque existia um pouco essa distância desses apóstolos com relação a Nossa Senhora, não tinha intimidade de chegar e conversar e cuidar. Então nós acreditamos que não apenas São João cuidou de Nossa Senhora, como São Lucas também ali prestou, né, cuidados e serviços para com ela em honra do Nosso Senhor. Então é por isso que nós da igreja acreditamos que não, Jesus não teve, mas ele vem a ter, junto à igreja, junto aos seus apóstolos que cuidaram de tudo, e é por isso que a igreja hoje a reconhece como mãe, porque ela é nossa mãe, ela foi nos dada para João, então ela é nossa também. E ela faz hoje em dia na igreja um papel espetacular como mãe. Então nós acreditamos nisso. Maria não teve filhos. Maria foi concebida sem pecado. E Maria recebe, então, o dogma, que também não é aceito no protestantismo, como Imaculada Conceição. Mas nós a consideramos e nós a respeitamos. Vamos voltar um pouquinho na infância de Jesus, né? Como eu digo, tem pessoas que não conhecem a Cristo, não sabem que ele é o verdadeiro amor, que ele é o amor personificado, não entendem que Cristo não precisa, ele é a humildade em pessoa, então ele não precisa rebaixar sua mãe para se fazer visto. Cristo já é visto porque ele é Deus, né? O que nós temos ali é uma mulher que foi pura e perfeita, porque teve dentro de si, correndo ali pelas suas veias, o perfeito. E vamos entender também o que houve ali entre Cristo e Nossa Senhora. Não teve um DNA masculino que fizesse gerar um menino junto com ela. Ali teve a intervenção do Espírito Santo. Então ali teve uma intervenção divina. Então Jesus Cristo era 100% Maria na sua condição humana. A complexidade disso é tão intensa que para desfazer de Maria era necessário dizer, que muitos dizem, né, que Jesus não era Deus enquanto encarnado. Só para não aceitarem que um Deus nasceu de uma mulher, para vocês verem que a descendência da serpente está bem enraizada na humanidade. Porque você se desfazer da divindade de Jesus só para se desfazer de Maria é surreal. Mas houve ali sim um Deus que quis nascer de uma mulher, que não quis nascer adulto, que quis passar pelo ventre, ele quis ser gerado, ele quis ser amamentado, ele quis ser cuidado, ele foi banhado, ele foi alimentado, ele foi limpo por uma mulher, e não é uma mulher qualquer, era uma mãe preparada exclusivamente para ele, para ter os seus olhos exclusivamente nele. Que é uma adoração maior, a primeira adoradora na face da terra foi Nossa Senhora, foi Maria. Estava ali adorando ao Cristo, estava ali cuidando dele, estava ali cuidando, quando ele dormia, estava ali protegendo o seu menino, embalando o seu menino. Então não existia mais amor na face da terra do que de Maria para Jesus e de Jesus para Maria. Quantos cuidados também ele teve para com ela, e quantas distorções houve ao longo do século para colocar uma mãe contra um filho, ou um filho contra uma mãe. Que absurdo é esse? A gente não pode fazer parte dessa descendência de Satanás nem por um segundo de nossas vidas. A gente não pode acreditar nessas coisas, não. Então houve muito amor, houve muita entrega, houve muita intimidade, privacidade, o qual não está aqui, não foi narrado, porque ele quis viver com Maria e para Maria, assim como Maria viveu para ele. Então quando a palavra também diz uma ou duas vezes que Maria, tudo que ela ouvia dele, ela guardava em seu coração, é porque ela já estava preparada por ele. Ele já tinha preparado, eu acredito, para tudo que viria. Ele tinha feito milagres na vida dela. Eu acho que a primeira cura foi quem recebeu foi ela, foi São José. Então tudo veio primeiramente para ela e por ela, porque Cristo também se doou para ela. Quem em agonia plena ali vai deixar registrado que ia deixar sua mãe aos cuidados do seu discípulo amado? Por que não de Pedro? Por que não de outro? Mas não, Jesus confiava tanto em João. João, aquele que já tinha reclinado no seu peito, que era tão próximo, era tão íntimo, deixou com ele, porque sabia que assim como João era por Cristo, Cristo seria por Nossa Senhora. Então aqui está um cuidado de Maria que ninguém para ver o quanto ela foi serva de Cristo, né? O quanto ela foi mãe. Ela foi mãe de uma plenitude que nenhuma outra mãe possa vir a entender. E que nenhuma outra mãe muitas vezes entende e faz por causa da vida louca que nós vivemos agora. Mas Maria foi plena. Maria foi plena e a gente tem que tirar o chapéu para ela. Agora nós vamos falar o que os protestantes chamam de desrespeito, né, a Nossa Senhora, quando nas duas vezes que Jesus a chama de mulher. Então, como eu digo, nem tudo que está aqui dentro a gente sabe, né? A gente não pode fazer uma verdade plena, pegar versículos, um compilado de algo colocado na Bíblia e falar assim, não, essa é a verdade, sendo que nós não temos a verdade do que sucedeu nos dias. Nós só temos um relato. A Bíblia, volto a dizer,
eu a respeito muito, nós devemos respeitá-la. É um livro que tentaram tirar da face da terra, Satanás tentou, mas Deus disse, céus e terras passarão, mas minha palavra não passará. Então ela está aqui, né? Tentaram de tudo para desfazer dela, mas ela ainda está aqui. Mas está aqui somente o que Deus quis que a humanidade soubesse. Muitos pergaminhos se perderam ao longo dos séculos, e isso Paulo mesmo fala, que muitas das cartas que ele envia para as igrejas se perderam no caminho, né? Dentro da própria igreja também veio a se perder. Então, o que restou foi exatamente aquilo que foi em oratória dito aos apóstolos e que depois novamente veio a ser replicado. Mas a prova a gente não precisa saber, quem precisa saber é a Santa Sé, né, que cuida e dirige o povo de Deus. Por que tem que ser a Santa Sé? Porque nós devemos respeito à igreja. Nós não podemos sair por aí abrindo igrejas católicas, muito pelo contrário, a igreja católica é uma só e todas respondem em Roma, todas respondem ao Papa, uma única pessoa. Então, a gente se baseia exatamente na doutrina e na palavra. E falando de tudo que eu já falei a respeito de Jesus, o amor personificado por Nossa Senhora, os cuidados, eu tenho certeza que ele foi muito grato e eu tenho certeza que ele reconheceu tudo o que ela fez por ele, né? E tanto que hoje nós acreditamos, claro que acreditamos, né? A gente já teve visões, já teve aparições que dizem que Nossa Senhora hoje faz um lindo trabalho de avisar sobre guerras, de nos trazer ao coração de Jesus, de nos fazer voltar a olhar para ele, de rezar, de consagrarmos. Então ela aponta ainda, até nos dias atuais, ela está apontando Jesus para a igreja. E não tem como dizer que Nossa Senhora não está com ele. Não tem. Então, quando a gente volta nessa palavra mulher, né, é muito difícil, porque muitos interpretam conforme a sua atualidade. E hoje o significado de mulher é um significado de diminuição, né, de rebaixamento, de humilhação, como se não desse muita atenção. Mas na época não era assim. Naquela cultura da época, esse tratamento não carregava nenhum sentido de desrespeito ou frieza. Pelo contrário, era considerado um título de grande dignidade. E também uma confirmação de Gênesis e Apocalipse. Foi tudo que Cristo quis fazer. Ele quis apontar também a mulher. Assim como a mãe aponta o filho até os dias atuais, aqui na palavra, e Jesus deixou para nós homens, aqui a palavra dizendo, apontando, né, que a mulher que Gênesis se referia, ele apontava para ela. Apontava para ela, mulher, o singular era ela, era sua mãe. E também deixou-se muito claro que a mulher no Apocalipse era ela, porque é ela que João já pôde ver os vislumbre dela, né, coroada, radiante, mas voltou de novo a vê-la grávida, né, ele viu como ela já era, e viu também o que ela haveria de passar com o filho no ventre. Então aqui, o que Cristo quer nos dizer é que eu vou chamar a minha mãe exclusivamente nesse período de mulher, para deixar registrado para a humanidade que essa mulher é a mulher de Gênesis e Apocalipse. E isso acontece nas bodas de Caná, João 2:4. Quando Maria avisa Jesus que o vinho havia acabado, ele responde, mulher, que tenho eu contigo, a minha hora ainda não chegou. Você acha que Jesus falou assim? Essa é a interpretação do homem, essa é a forma como o homem ouve. Ele pode ter se aproximado e falado, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. O que me leva a pensar o que Maria pode ter visto, né? Para fazer com que Jesus fosse o único a resolver aquela situação que eu disse anteriormente. E ela fala, ó, faz aí o que ele manda. A minha interpretação é de novo. Você entende o que é a interpretação humana trazido para a sua atualidade? A gente interpreta de uma maneira errônea. Então é por isso que nós deveríamos voltar para a aula de português e aprender a interpretar. Mas, voltando, na crucificação também. João 19:26, ao entregar os cuidados de sua mãe ao apóstolo João, mulher, eis aí o teu filho. Novamente apostando a mulher de Gênesis. E nós voltamos a ver, né, que Jesus foi obediente a Maria, foi obediente aos seus pais. E isso acontece, para deixar, né, bem claro aqui, que ele não era um menino levado, um menino que se achava o deusão, sabe? A gente já vê isso muito claro, o que as pessoas também vêm interpretar errado, que quando Nossa Senhora encontra Jesus no templo, depois de 3 dias perdido, e ela se refere, olha, eu e teu pai estávamos atrás de vocês, aflito atrás de vocês. Ele vai lá e pega e fala assim, mas eu estava resolvendo as coisas do meu pai. O versículo, e é interpretada essa resposta de Jesus como uma resposta um pouco rebelde. Gente, da onde vocês tiram que Jesus era rebelde? Pelo amor de Deus, isso é um pecado. Vocês já visitaram o padre? Já coloca aí num papel, visita um padre, porque vocês pecaram demais, viu? Então, daí o versículo ali seguinte relata, então, desceu eles para Nazaré. Desceu quem? Jesus, Maria e José. E era-lhes obediente. Quer dizer, durante toda a sua vida de criança, Jesus foi obediente. Sua mãe, porém, conservava todas essas coisas no coração. Que é aquela parte que eu lhe falei, quando ele dá essa resposta para ela sabe que ele tem, já como criança e ali despertando, ele tem uma vida messiânica para cumprir, que ele precisa realmente cuidar das coisas de Deus, que ele veio para isso. Então é por isso que ela guardava todas aquelas coisas no seu coração, para ela, muitas vezes, não passar dos limites também, para ela saber que ele tinha um propósito. Ela ficou aflita, ficou desesperada, mas o que ele estava fazendo? Ensinando no templo doutores, para você ver como já era a inteligência de Cristo na época.
Então, esse versículo aqui narra também perfeitamente que Jesus era obediente. Bem, outra coisa que acontece e que os protestantes colocam em xeque foi a morte de Nossa Senhora. Por quê? Porque não está relatado na Bíblia. Gente, vamos lembrar que Nosso Senhor sempre foi, né, o nosso alvo. Então, a passagem da morte de Nossa Senhora realmente não está na Bíblia, não foi necessário estar na Bíblia. O que está na Bíblia após a morte e a ascensão de Cristo é o ato, né, o Atos dos Apóstolos ali, onde a igreja se inicia, ali onde os discípulos já começam a fazer o seu trabalho. Mas aos cuidados ali de João, Nossa Senhora realmente fica um tempo sem o filho, e eu acredito que ela venha a ficar doente e venha a morrer, mas ela não tem uma morte como qualquer outro ser humano. Por quê? Porque ela não é qualquer ser humano, pessoal. Maria não foi qualquer ser humano, pelo amor de Deus, nunca mais fala uma coisa dessas. Ela foi o templo de Cristo, a arca da aliança, ela foi tudo, ela foi o sacrário vivo. Ela é o sacrário vivo de Cristo. Então, houve-se ali a morte dela, e quem que vocês acham que pode ter vindo receber a mãe? Eu acredito piamente que Cristo a levou porque ele também queria estar com a mãe dele, mas ele não deixou lá no cantinho adormecida, vamos dizer assim, que muitos falam, né, que está adormecida, para que daí no tempo certo, no tempo da vinda de Cristo, ela pode ressuscitar junto com todos os outros. Eu não acredito nisso. Eu não acredito, tanto que hoje ela está atuante aí, e está atuante. Eu faço um desafio com você, protestante. Entra no seu quarto, fecha a porta, e peça a Jesus Cristo, e peça a ela um milagre, impossível, e peça. Você vai ver só se você não se torna católico em uma semana, ou imediatamente. Porque através dele ela faz todas as coisas. Nossa Senhora pode, se ela pedir, ela pode. Ela pode, ela é mãe, ela provou isso nas bodas de Caná. Então, aqui está tudo que eu queria falar de Nossa Senhora. Acredito que ela foi aos céus, que ela recebeu todas as honrarias de uma serva que cumpriu com a sua obrigação, com o seu propósito na terra. Ela é um exemplo para todas as mulheres. Ela foi um exemplo para Maria Madalena. Eu acredito piamente que me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nossa Senhora foi um exemplo para Maria Madalena após receber a Cristo, após ser ali, né, ela tinha uma possessão, aquela possessão é desfeita, ela começa a andar com os apóstolos. Eu acredito que um grande exemplo de vestimenta, de fala, de postura, de caráter, veio de Nossa Senhora e veio daquelas mulheres que andavam. Por isso que Maria Madalena passa por essa mudança tão grande, né, de uma mulher que foi do mundo, uma mulher que vem para Deus, e que depois tem a honra de ser a mulher a chegar ali no sepulcro de Cristo e encontrá-lo ressuscitado. Então, é a coisa mais linda do mundo que Deus faz pelas mulheres. Nós vimos duas grandes mulheres também se destacar lá no Antigo Testamento, que foi Judite e Esther, que elas fizeram também na época pelo seu povo. Já veio a entender o que Nossa Senhora viria fazer por nós, porque as mulheres são fortes, sim. Cristo e Deus mesmo escolheu as mulheres para não só, né, andarem com ele, como também testificarem de que ele tinha ressuscitado e ali soltar a notícia. Então, o que Cristo faz pelas mulheres, o respeito que ele tem, o respeito que Deus tem para conosco, através da nova Eva. Vamos nos olhar a partir de agora para a nova Eva e vamos nos igualar a ela, no silêncio, na servidão, na oração, na humildade. Vamos ser como Nossa Senhora. E também acolher nela a nossa advogada e rainha, para que ela advogue as nossas causas, que ela interceda por nós junto a Cristo. É outro debate ali que há com os protestantes, que o único a ser intercessor entre Deus e os homens, junto ao Pai, a Jesus Cristo, e ninguém duvida disso. Ninguém. Nem a Igreja Católica duvida. Nós acreditamos piamente. Só que, na época, no Antigo Testamento, e isso eu juro que vai ser para terminar, no Antigo Testamento, a única pessoa que podia falar diretamente com Deus Pai era um sumo sacerdote. Então todo o povo precisava levar suas súplicas ao sumo sacerdote para que quando ele subisse para ter com Deus e ficar aqueles 3 dias ali com Deus, levar todos ali as intenções e depois voltar e falar ao público, o povo, o que Deus falou, era um único homem. Não existia outro. Então é por isso que no Antigo Testamento o sumo sacerdote era o único. Depois veio Jesus Cristo. Não precisou-se mais de um sumo sacerdote. Jesus Cristo é aquele que intercede diretamente pelos homens. Então nós temos que ir até ele. Só que no caminho, ali, nós percebemos algo que ninguém mais percebeu no Novo Testamento, que foi as bodas de Caná. Que não era o tempo de um milagre acontecer, não era tempo de uma manifestação pública de Jesus, e por um pedido de Nossa Senhora todas as coisas mudaram. Então, nós acreditamos que a mãe dele veio a ser intercessora. Acreditamos que outros pelo caminho vieram interceder por suas filhas, sua filha possuída, por um fluxo de sangue, que vieram a ser outros intercessores que tiveram que subir num telhado para colocar o amigo do telhado paralítico até Cristo. Esses são intercessores que foram a Cristo, esquecendo-se de si mesmo, pedir por um milagre para uma outra pessoa. Então eles também intercederam. Então ali nasce, de uma maneira geral, em primeira pessoa, Nossa Senhora, porque ela foi a primeira ali a ser narrada pedindo algo para uma outra pessoa. Depois veio outros. A Bíblia mesmo narra, veio outros. Então, nós também somos chamados a ser intercessores com Nossa Senhora. Nós somos chamados a levar o pedido de outras pessoas para Cristo. E eu sou prova viva, eu creio que vocês também são, que quando eu não consigo chegar em Cristo, eu vou por uma outra via. Não sou boba.
eu vou para Nossa Senhora. Hoje mesmo, ontem, eu estou passando por situações, agora, graças ao bom Deus, eu estou tendo a honra que eu pedi há muito tempo de ter a Eucaristia diária, a missa diária, e eu estou tendo isso, glória a Deus. Eu não sabia que tinha, parece que o demônio tampa nossos olhos, e agora eu tenho. Essa semana foi inteiramente de missa diária, de comunhão diária. Então, eu pedi para Cristo um milagre, mas eu estava tão ansiosa que eu pensei assim, gente, por que eu vou para Cristo, né? Cristo eu já pedi para ele, mas agora eu vou correr ali na mãe dele e vou pedir também que ela dê uma ajudada lá, dê uma intercedida para mim. E de fato aconteceu. Eu vou até contar esse testemunho para vocês. A minha mãe, ela tem claustrofobia, ela não pode com lugares confinados. E é uma luta para minha mãe viajar de ônibus. Como nós estamos com um problema de saúde na família, da minha irmã mais nova, a minha mãe teve que se deslocar do Paraná para Santa Catarina. E eu morro quando isso acontece, porque eu sei do sofrimento da minha mãe, dos medicamentos que ela tem que tomar para ela não ter esse surto dentro do ônibus. Um dia ela teve, e teve que descer no primeiro ponto, ela teve que falar pro motorista, para que eu tô passando mal, e teve que descer, porque quem é claustrofóbica sabe o pânico que isso gera. E eu peguei e falei, né, pra Nossa Senhora, por favor, falei, Maria, passa na frente, essa oração tem aqui no canal. Falei, por favor, Maria, passa na frente, esteja lá junto com a minha mãe, acalma ela, faz com que ela durma, e que não tenha ninguém sentada do lado dela. E se tiver, que seja um anjo, ou que seja a senhora, que seja a senhora. Quando a minha mãe embarca no ônibus, eu pergunto para ela, e aí, tem alguém sentada do seu lado? Ela falou, ainda não. E eu falei para ela, não tem, porque esse banco é de Nossa Senhora. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Eu falei, esse banco é de Nossa Senhora. Fui dormir, falei, eu vou dormir tranquila, porque eu tenho fé. Então eu não vou ficar aqui aflita, não vou ficar aqui preocupada com uma noite em claro. Eu tenho fé. E dormi hoje de manhã, voltei a falar com a minha mãe, ela tinha tido, graças a Deus, uma ótima viagem, não teve nenhum problema, nenhum surto, dormiu. E eu falei, e aí, sentou alguém do seu lado? Ela sorriu e falou, não sentou ninguém do meu lado a noite toda. Eu falei, eu não disse que esse era o banco de Nossa Senhora? Então isso daí é fé. E eu quero que vocês tenham fé nela, porque ela fez muito por mim, ela fez muito pela minha família, e hoje eu não posso me dar a graça, e hoje eu não posso me dar a petulância de mudar de religião e de me voltar contra Nossa Senhora, porque eu sei o que ela fez na minha vida. Eu sei o que a Igreja Católica faz na minha vida. Eu estou vivendo momentos lindos dentro da Igreja Católica, onde durante as Santas Missas eu tenho crises de choro, porque eu agradeço a Deus a imensidão da beleza e da riqueza da nossa igreja, nos detalhes, durante a liturgia, durante o procedimento. Nossa, é tudo tão lindo. E tudo é um presente de Deus. E eu sou muito grata de ter nascido em berço católico. Eu sou muito grata de ter tido uma mãe e ter uma mãe como Nossa Senhora, que todas as vezes quando uma pessoa impõe as mãos sobre mim e não sabe absolutamente nada da minha vida, elas falam que Nossa Senhora está ali por mim. Sempre Nossa Senhora. Nossa Senhora nunca me abandonou. E uma hora eu quero falar para vocês o que aconteceu na minha consagração a Nossa Senhora, que o demônio não me deixou eu me consagrar a Nossa Senhora. Mas eu quero falar isso para vocês em um outro vídeo. Então eu achei que foi de suma necessidade eu trazer esse vídeo para vocês como leiga. Eu não sou estudiosa, não sou especialista, mas como leiga, trazer esses fatos para vocês que a igreja nos traz, muitos também que eu acabei discernindo junto na palavra, que eu acabei contemplando, que o Espírito, eu acho que testificou, que o Espírito testificou em mim essas verdades dentro do meu coração, e eu espero que eu tenha trazido de uma maneira clara, que vocês tenham entendido. Eu sei que o vídeo foi longo, mas é um vídeo necessário para que vocês entendam Nossa Senhora ali dentro do ponto da igreja e de quem ela verdadeiramente é. Ela não merece todos esses ataques. Ela foi uma mulher muito justa. Deus me livre eu descobri que alguém fala mal da minha mãe, e eu tenho certeza que Cristo sente a mesma coisa. E quão incrível vai ser no dia do juízo final, ou no dia que uma pessoa que falou tantas falácias contra Nossa Senhora vier a se apresentar depois da morte a Cristo e a vê-la ali junto com ele, né? Como que essa pessoa vai se sentir. Eu queria ser uma mosca para estar lá, mas não vou pecar aqui nesse vídeo não. Mas ela não merece todos esses ataques, mas é bíblico, né? Se Cristo sofreu, se a igreja sofre, se os mártires perecem, é porque esse mundo não nos pertence. Nós não servimos a esse mundo, nós não somos desse mundo. Então Maria também não é, e como a mulher máxima, né? Haveria essa inimizade entre ela e Satanás. É por isso que Satanás quer destruir tanto a dignidade da mulher, a mulher em si, né? Conservadora, mãe, esposa. E ele está destruindo isso exatamente para atacar Nossa Senhora, atacar sua descendência. Mas isso há de acabar, né? Ele não vai ficar por muito tempo por aqui, nós também não. Essa terra não nos pertence. E aqui eu termino esse vídeo. Muito obrigado por terem ficado até o final. Espalhem essa mensagem o máximo possível. Se você tem preguiça de escutar, porque até eu tenho preguiça de ouvir a minha voz, coloca aí na velocidade de 1.25, 1.50, que vai ali agilizar, vai fazendo as suas coisas, vai escutando. Mas, por favor, ouçam e propaguem essa mensagem, ok? Que Deus os abençoe e nos guarde de todas as falácias do inimigo, de todo o seu ódio e principalmente da sua descendência. Estamos e sempre estaremos reunidos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.